Agora tá. Eu acabei caminhando pouco em relação ao que eu estava... a redução de idade, ô David, só começa a se dar depois dos 50, cara. Até os 50 vai bem, velho. Pois é, o cara tá com 23 e tá reduzindo já, meu. Depois dos 50, meu filho, aí o bagulho é ladeira abaixo. É... Bom, o que eu ia falar? Eu dei uma... Eu estou preocupado primeiro com o tempo da aula, tá? Eu tinha previsto mesmo, eu achei que a gente conseguiria fazer o encontro, o assunto numa aula só, mas a parte da análise sintática eu sabia que podia pegar, tá? Eu tinha ideia de que podia pegar, mas tá pegando mais do que eu imaginei, mas não tem problema. O importante mesmo é que essa aula ela tem também a finalidade de, além de acrescentar matéria nova, fazer revisão, né? Então, se vocês estão com dificuldade, está dentro do projeto da aula fazer a revisão, tá? Obviamente é que isso em algum momento a gente ganha tempo, tá? Em algum momento que eu vou falar outra vez, né, coisa que eu estou repetindo, eu ganho tempo, tá? E esse ano em particular, tempo não está sendo um problema para a gente, tá? Ontem, em função de algumas perguntas, né, o David, não só o David, enfim, mas eu penso muito no que rola durante a aula e em função de algumas perguntas que surgiram tal, eu dei uma mudada na apresentação para reiterar algumas coisas, tá? Então eu vou, eu lembro que eu estou no caso 2, aí eu me lembro, né? Mas eu dei uma mudada nos slides para reiterar algumas coisas, tá? E aí a partir disso a gente dá o passo seguinte, que continuar a discussão. E gente, assim, não é para querer criar qualquer desespero nem nada. Como vocês podem ver, eu nesse momento, eu estou trabalhando ainda com uma ideia, e isso é importante de a turma entender, gente, porque, mais uma vez, eu estou abordando a matéria pensando em duas situações diferentes no vestibular, o que tem que ser feito. Eu estou pensando na matéria para prova-teste, tá? Então, o que é importante ficar para vocês quando eu falo isso? Estou pensando para a prova-teste. A prova-teste, pelo que a gente vê, ela não pede. Tem uma questãozinha, tá? Eu estaria mentindo se eu dissesse que não tem. Tem uma questãozinha ou outra que pede para você o que é certo e o que é errado, tá? E aí ela fala por que é certo e por que é errado. Então, por exemplo, tá? A gente aprendeu que, olha, ela mandou o livro para eu ler, tá? Pensa nessa frase. Ela mandou o livro para eu ler. Essa frase, vocês querem que vocês conseguem acompanhar assim só falado ou vocês querem que eu escreva? Porque senão eu Escreve. escrevo. Escreve, por Escreve? favor, Tá. Rubão. Não, Que eu me tudo bem, perco sem muito calha. rápido. Peraí, gente, deixa eu só achar. Eu não sei onde que aparece quando não está dividindo tela. Eu acho que eu teria que dividir tela. Peraí. Tá, agora aparece. Mas deixa esse slide para lá, tá? Eu vou começar a aula por ele. Ó, peraí. Então, a gente sabe que vou colocar um masculino aqui, tá? Ele mandou o livro para eu ler. Isso aqui é oculto. Opa. Isso aqui é oculto. Tudo bem? Ele mandou o livro para mim ler. Isso é popular. Tudo bem? Isso é tranquilo para todos? Tá. Eu vou pegar a frase que eu já coloquei para a turma para não ter problema, tá? É difícil... Opa, tá de rosca. Difícil para mim, sei lá, sair da cama. Esse é o culto. Tudo bem? É difícil para eu sair da cama. É o popular, tá? Bom, o que eu estou querendo dizer para vocês? O que é muito frequente em prova-teste? O que é muito frequente, tá? Ele, por exemplo, dá essa frase aqui, ó. É difícil para eu sair da cama, tudo bem? Aí ele te avisar que é uma frase típica da variante popular, a última aqui, tá, gente?
tá? Ele te avisa que é típica da variante popular, e aí ele pede para você assinalar a alternativa, tá? Que é variante culta. Aí você vai lá e procura essa alternativa. Tudo bem? Num exame mais sofisticado, com as mesmas alternativas, dá para fazer uma questão mais inteligente. Assim, ó, no enunciado, ele te dá essa frase, ele te avisa que é padrão culto. Ó, desculpa, tentem ver que todas essas questões eu estou simulando modelo Enem, mas eu não estou simulando o modelo Enem, gente, aquelas questões de resolução imediata, porque para aquelas questões, na verdade, nenhum aluno precisa de ajuda de professor, nem vocês, nem qualquer outro, né? E o Enem, o ruim, né, se é que a gente pode falar isso da prova do Enem, é quando um vestibular nivela a prova por baixo, como a FAMEMA tal, né, e quem é vestibulante experiente sabe disso, o que acontece? Um mínimo erro te coloca numa relação de igualdade com um aluno que às vezes sabe bem menos do que você. Então, por exemplo, o Felipe, talvez você tenha... Felipe ou qualquer aluno, tá? Eu falo nele porque eu sei que ele tem bastante experiência. Me ajuda aí, porque não me vem à cabeça. Quantos testes são na FAMEMA, gente? Alguém lembra? Quantos testes tem na prova? São 40, não são? Ou eu estou errado? 40. 40? Pô, a gente sabe, e o Felipe está aí, não me deixa mentir, que é normal, normalíssimo, aluno que ingressa lá, acertar 38, 37. Ou seja, estou mentindo, Felipe? Ou é... Cara que gabarita. Então, agora pensa uma coisa, gente. Pensa assim, ó. Eu não sei se a Esther está por aí. A Esther está por aí? Está na aula? Ou não entrou? Tá. Ó, a Esther que falou? É. Ó, a Esther... E, gente, eu só quero pegar a Esther porque eu sei, tá? Dela e eu não sei de outros alunos. A Esther fez Band, tá? É um colégio super puxado. Pergunta para a Esther quantos alunos tiravam 10 de média para passar de ano no Band. No etapa, a mesma coisa. Então, a nota que o aluno precisa tirar, precisa acertar, a quantidade de testes que ele precisa acertar para entrar na FAMEMA é irreal. É irreal, passa a ser irreal por quê? Porque ela não reflete nenhum ensino médio. Vocês conseguiram entender minha analogia? Como é que pode um dos melhores colégios de São Paulo, tá? Não é hábito o aluno que tira 10 em tudo, tá? Não sei se a Esther quiser falar, ele é ponto fora da curva. Ele é ponto fora da curva. Como é que pode, na hora do vestibular, o aluno ter que acertar 37, 38, ou seja, qualquer aluno com média menor do que 9 está reprovado? Vocês entendem? Então, gente, para um tipo de prova, infelizmente, o colégio, o cursinho, acaba sendo irrelevante. Então, numa prova da FAMEMA, a diferença não vai ser feita nessa prova-teste. Vocês estão entendendo o pano de fundo que eu estou dando? Então, tem uma questão do Enem, um modelo de questão do Enem, tá? Ou de outros vestibulares, mas como eu estou falando de variantes, eu estou pensando no Enem, tá? Que, assim, o desnível entre alunos não vai fazer com que um acerte e outro erre. Por exemplo, só para vocês entenderem, porque é importante entender, a hora que eu começar a dar o conteúdo outra vez, e ainda bem que a gente está no começo, para você focar o que interessa. Tá? Quando vocês recebem o boletim de desempenho de vocês, tá? A partir da próxima prova, que eu não sei quando, aí já é AVA, aí vai o boletim do ID, vai o boletim com ID, lembra que eu falei? O ID, ele é importante, quanto maior é o ID, melhor é a prova. Isso não sou eu que falo, são os professores de estatística. Então, gente, é uma questão com ID baixo. Uma questão, eu estou me fazendo entender, é importantíssimo você entender isso. Uma prova com ID baixo é uma prova ruim, porque nivela candidatos de níveis diferentes. E uma prova tem que ser feita para medir candidatos com níveis diferentes. E o propósito do vestibular qual que é? Cobrar o candidato, aprovar melhor o candidato que sabe mais, dentro daquilo que o vestibular considera sabedoria. Todo mundo entendeu? Então, vou repetir.
Para um vestibular tradicional, o que ele falaria? Ele pegaria a última frase, tá? Peraí. Ele pegaria a última frase, avisaria que está inadequado. Hoje em dia, gente, é o hábito avisar que está inadequado. Aí o que ele pede para o aluno? Indica a alternativa onde há a tradução para a variante culta. É uma questão linguística, tá? De variantes. É uma questão de variantes linguísticas. Língua formal, informal, culta, popular, tudo bem. Aí estava dizendo assim, ó, num exame mais sofisticado, Rubão, se vocês estiverem perdidos, tá? Rubão, quando você fala no exame mais sofisticado, qual exame você está pensando? Na minha cabeça, agora eu penso na Unicamp, tá? Eu penso na Unicamp. Então, galera da Unicamp, tá? E depois eu falo da FUVEST, óbvio. Como é que a gente sabe que isso cai na Unicamp? Ele te dá essa frase aqui, ó, essa frase, a frase correta, tá? Ele te avisa que isso aqui é o padrão culto, tá bom? Ele te avisa, só que o que ele fala? Aí, gente, pode ser variação das palavras. Eu falaria assim, ó, eu faria um enunciado assim, ó. Popularmente se diz que antes de verbo se coloca o pronome eu. Porém, essa informação está inadequada a essa frase. Até aí você entendeu? Tudo bem? Aí o que eu falaria? Indique a alternativa que reflete a frase do usuário contemporâneo no português do Brasil. Ou seja, eu estou pedindo para o aluno dar a alternativa errada. Olha que coisa maluca. Eu costumo brincar com o aluno e falar assim, ó, o aluno, para acertar a questão, precisa saber o que está errado. Tem cara que fala, pô, é fácil, errado é comigo mesmo. Mas não é qualquer erro. Vocês estão entendendo o meu raciocínio? Vocês estão entendendo? Agora, gente, aqui, ó, na Unifesp, como caía isso? Por exemplo, o cara colocaria assim, ó, assinale a correta, tá? Quando eu falo Unifesp, você está pensando no VUNESP, tá? E muito embora a FAMEMA seja feita pela VUNESP, né, é uma prova muito fácil, nivela por baixo, como eu falei para vocês, tá? Ele colocaria assim, ó, a frase está errada. Onde está errada, você lê inadequada variante culta. Tudo bem? Está errada, pois deveria ser usado o pronome, deveria ser usado no lugar do pronome mim, o pronome pessoal do caso, vê o que eu vou falar, reto. Tudo bem? Aí olha o que o cara fala. A frase está... isso aqui, ó, peraí, só para me fazer entender. Isso aqui não é resposta, tá? Não é resposta. Tudo bem? Olha lá. Ó. B. A frase... Presta bem atenção, tá, gente? Fica vendo. A frase está correta, pois o pronome não desempenha função de sujeito. Vejam, eu estou falando dessa frase, ok? Até aí está perfeita, tá? Por isso, deve ser usado um pronome reto. B é resposta? B não é resposta. Até a vírgula está certa? Está certa, mas afundou aqui. Agora, olha a letra C. Fica vendo. C. A frase está correta, pois o pronome não desempenha função de sujeito, por isso deve ser usado um pronome átono. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro ou falso? Conversa comigo, gente. Verdadeiro. Falso. É falso, Isa. É falso. Então, gente, é isso que eu preciso que vocês entendam. Você entendeu, Isa? Entendi. Vamos virar correta? Por isso, então, ó, vocês estão vendo o que está acontecendo na prática, gente. Por isso, deve ser usado um pronome tônico. Então, o que eu quero dizer com isso? Ninguém vai pedir para você dizer assim, ó, o mim é átono ou tônico. Ninguém vai dizer. Só uma coisa, quando eu falo ninguém, gente, eu estou falando dos vestibulares que têm um certo compromisso com vocês. Existem faculdades que escondem
quem faz a prova. Aí, poxa, não tem o que a gente fazer. Não tem o que a gente fazer, tá? Enfim, então o que está errado nessa daqui? Falar que é átono. Eu posso tirar isso aqui? Eu posso tirar isso aqui? Porque eu vou precisar voltar na apresentação. E para voltar eu preciso tirar. Eu posso tirar isso aqui ou não? Rubens, Fala, Isa. quem é o sujeito do verbo sair? Espera só um pouquinho. Desculpa, Isa. Deixa eu só um minutinho, Henrique. Deixa eu só tentar uma coisa aqui, ver se dá certo, gente. Ah, não dá. Ah, dá. Beleza, peraí. Ah, puta que pariu. Bom, mas tudo bem, tá tudo aqui. Eu quis trazer pra cá pra não perder, mas acabei perdendo. Peraí. Deixa eu voltar lá, Isa. Aqui. Desculpa, naquela frase, Isa? Nessa aqui? Não. Nessa daqui? É difícil para mim sair da cama. Tá, eu vou perguntar uma coisa, eu vou responder, só que, Isa, como é uma revisão, porque quando você está me perguntando quem que é sujeito, a gente já discutiu o sujeito, tá? Então eu vou forçar a memória de vocês. E, gente, forçar a memória, sabe para que serve? Para duas coisas. Primeiro, para o aluno que lembrar tudo, dá confiança para esse aluno. Fala, caralho, eu lembrei desse monte de coisa, porque vai ser um monte de pergunta. Segundo, eu não espero que você lembre tudo. Eu espero que você lembre a maior parte. Portanto, se você não lembrar tudo, não se cobre além daquilo que você precisa se cobrar. Sem cobrança não dá para viver, gente. Porque senão o aluno não está comprometido com a vaga. Mas não se cobre além daquilo que você precisa se cobrar. E aí, o que você faz se você não lembrar de alguma coisa? Sabe o que você pensa? Puta, ficou um gap aqui na aula. O Rubão perguntou, eu não lembrei, depois que ele falou, eu lembrei. Vocês entendem para que servem esses momentos de revisão? Sim. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Então vamos lá. Isa, eu vou conversar em particular com você, tá? Eu sei que você não tem essa vergonha de se expor, mas eu vou fazer a ressalva. Se você ficar constrangido, não quiser responder, fica tranquila, tá? É só para eu quero errar aqui, não lá na prova. É para eu ter interlocutor. Pensa na frase, Isa, no trecho que você falou, sair da cama. E, gente, é para todo mundo, tá? Se vocês quiserem responder, fiquem à vontade. Tá bom? Eu pergunto, Isa, existe quem saiu da cama? É uma pergunta de texto. Sim, existe. Sim. Eu sei dizer quem? Não. Sem o trecho anterior, só em sair da cama. Não. Com o trecho anterior. É difícil para mim sair da cama. Eu vou te perguntar. A pergunta eu vi que já foi difícil. Sim. Eu vou te perguntar diferente. É que na minha cabeça fica que para mim é o sujeito, mas... Então, qual que é o erro, Isa? Tá, eu ia fazer outra pergunta, gente. E vejam, pessoal, peraí. O que eu estou fazendo agora, aí seria aquela prova da FUVEST, que pega a gramática para texto. Isa, é difícil para mim sair da cama. Eu vou te fazer a pergunta desmembrada em duas. Eu sei quem que está saindo da cama ou sei quem está tendo a dificuldade? É um só. Ou eu sei quem está saindo da cama ou eu sei quem está tendo dificuldade? Interpreta a frase. Quem está tendo a dificuldade. Então, Isa, a gente sabe que não existe termo com função binária. Gente, eu estou evitando de falar tudo, porque você não precisa saber tudo e eu tenho medo. Deixa eu fazer uma coisa? Deixa eu pedir uma coisa? Peraí. Eu vou pedir para quem quiser e quem puder, tá? Abrir a câmera, porque eu gostaria de ver a reação de vocês, tá? Porque a questão não é fácil e eu não vou me sentir à vontade se eu não vir o rosto. Mas eu vendo o aluno, eu consigo olhar e ver a reação, pô, tá me acompanhando ou não. Mas é uma decisão de vocês, tá? Quem puder e quiser, tá? Então, Isa, o que a gente aprendeu? Que não existe termo... Gente, eu não estou vendo mais minha apresentação, tá? Eu abri aqui a tela para ver o rosto de vocês, tá? Então, Isa, depois qualquer coisa eu volto lá. O que a gente aprendeu? Que não tem termo com função sintática binária. Sim. Tá? A partir do momento que você percebeu que eu sei quem tem a dificuldade, o que você fez?
Você relacionou aquele para mim com dificuldade. Logo, o que aquele para mim não pode estar fazendo? Não pode estar relacionado a sair. O que você pode falar? Rubão, eu não posso imaginar que quem está tendo a dificuldade é quem vai sair da cama? Eu vou responder brincando assim. Imaginar, você pode imaginar tudo. Você pode imaginar o que você quiser. Por isso que tem aluno que erra a pergunta de texto. Porque responde de acordo com a imaginação e não de acordo com o que está escrito. Tá? Então, Isa, Diegão, veja esse cacoma, eu fico até feliz, hein, Diego? É tão cara. bom ver os que a gente nunca vê. Olha lá. Então, Isa, eu não sei, eu posso supor que quem vai sair da cama é aquela mesma pessoa que tem dificuldade, só que eu não posso garantir, fala Bea. Eu não posso garantir. Até aí, tudo bem? Então, eu vou repetir. Existe... Gente, eu estou recuperando um sujeito. Eu vou fazer 3 perguntas e, ao final, eu vou ter revisado uma forma que eu ensinei. Tá? Se o aluno, outra vez, gente, viu de uma outra forma na escola regular e quis usar dessa outra forma e não conseguiu responder pergunta, está em tempo de repensar. Eu tenho falado insistentemente, deixa eu fazer um parênteses. Eu tenho falado insistentemente, eu acho que é o mais eloquente que eu falo. Que esse negócio de ficar fazendo pergunta... Oi, Rê. Que esse negócio de ficar fazendo pergunta para verbo não serve para achar objeto direto. Agora, se por um acaso o aluno insistir nisso, ok. Se ele errar a pergunta, cabe a ele decidir se ele vai continuar usando uma coisa que foi avisado que está errado, tá? Então, eu estou avisando isso por quê? Porque há mais uma matéria que eu explico de maneira diferente. Fala, André. É mais uma matéria que eu explico de maneira diferente, tá? Por quê? Porque a tradicional não dá problema, tá? Ô, gente, só estão aparecendo, se tiver aparecendo o rosto de mais alguém, eu não cumprimentei, não fique chateado, tá? Porque não aparece todo mundo, tá bom? Ó, então, Isa, o que eu sei? Eu sei que existe quem saiu da cama. Sim. Todos concordam? Estou vendo um monte de gente agora, eu fico feliz. Todos concordam? Eu não sei quem saiu da cama, Isa. Eu sei quem está tendo a dificuldade. Então, existe sujeito... Revisa comigo. Apareceu a mão levantada, só um minuto, tá? Existe sujeito... Eu já sei que não é inexistente. Por quê? Porque inexistente, como o próprio nome diz, não existe. Se existe quem sai da cama, tá certo? O sujeito não é inexistente. Peraí, gente, deixa eu dar um passo atrás. Todos lembram que só tem 3 tipos de sujeito? Determinado, indeterminado e inexistente. Tudo bem? Então, se existe quem sai da cama, Isaac, quem que eu joguei... Deixa eu fazer outro parênteses, desculpa. Vocês estão vendo, gente? Eu sabia que eu ia ter que falar de análise sintática, tá? Só que eu não previ que as revisões teriam que ser tão detalhadas, mas não tem problema. Tá? Mas é importante todo mundo virar e falar assim, Rubão, lembrei, não lembrei. Porque se eu estou perdendo esse tempo todo, precisa valer a pena para todo mundo, tá? Então, por favor, não deixe de me perguntar. Então, voltando. Eu sei que existe quem sai da cama. Logo, não é o quê? Inexistente. Eu estou entre determinado e indeterminado. Tá? Uhum. Se eu não sei quem sai da cama, Isa, se eu não sei, quem que eu tenho que excluir? O determinado. Determinado. Aí, eu falei para vocês o seguinte, gente, guardem que sujeito indeterminado, eu falei, guardem essa frase. Existe quem faz, você não sabe dizer nem quem nem quantos. Essa foi a forma que eu falei para vocês, para não ficar guardando. Só um parênteses, não vou explicar agora. Lembram da partícula passivadora índice de determinação do sujeito? Eu falei, vocês vão ficar loucos se vocês tiverem que guardar tudo isso. Então, o que eu falei? Guarda índice de determinação do sujeito da seguinte forma. Existe quem faz, eu não sei dizer nem quem nem quantos. Então, respondendo, o que eu podia responder? Vocês entendem porque às vezes minha resposta é longa pra caralho? Sabe o que eu podia responder, Isa? O sujeito é indeterminado. E foda-se. Matéria dada, matéria estudada, vocês que se virem. E não é o meu caso. Todo mundo entendeu? Porque aí, gente, porque eu queria ver o rosto de vocês para explicar isso do indeterminado, tá? Porque aí eu vou voltar para a apresentação. Todo mundo entendeu? Beleza? As pessoas que eu estou vendo. Alguém chamou? Eu. Fala, David. Verdade. Tem
tem duas pessoas de mão levada. Fala, David, desculpa. Rapidinho. Quando fala de sujeito, tem o semântico e o sintático, né? Tático. Isso. Mas Que às por que vezes, nesse... vamos fazer a ressalva, David? Que às vezes é igual, às vezes é diferente. Tá? Mas continua, por favor. Isso. O que não pode ser binário é o sintático, né? Sintático. Tá, Não existe função sintática binária. Eu vou falar, gente, e depois qualquer coisa eu vou para anotação, tá? Mas, ó, os homens... Eu gosto desse exemplo, David. Os homens que bebem morrem cedo. Eu tenho duas referências semânticas a homem. O sujeito semântico de bebe e morre é o mesmo. Tá? O sujeito sintático. Então, não há... A frase é, David, não há função sintática binária. Quer ver? Só um minutinho. Quer ver uma coisa? Espera aí, gente. Bom, só não apaga isso aí não, tá? Tá, eu nem sei como é que eu vou sair daqui. Só me dê um minuto agora. Porque, já saí. Tá, eu não vou apagar. Eu vou deixar aqui do lado. Ó, David, eu vou escrever assim, ó. Eu me vi no espelho. Eu vou falar assim, David, semanticamente. Eu sou o sujeito e eu sou o objeto. Só que, sintaticamente, eu, sujeito, meu Deus, sujeito, me, objeto. Fica clara a diferença, David? Quando eu falo eu me vi, eu vi a mim mesmo. Eu estou sendo agente e paciente, objeto direto é paciente, né? Só que a palavra eu, ela só tem uma função sintática, que é de sujeito. A função de objeto está sendo desencarnada pela palavra me, que não é pelo eu. Então, não existe termo com função sintática binária. Essa, gente, eu poderia ter falado, não quis, aí foi uma escolha minha, porque eu achei que era mais difícil, mas já que eu estou falando, vamos embora. Eu acho que é mais difícil, David, porque depende de interpretação de texto. Nessa frase, é difícil para mim sair da cama, tá? Eu sei quem tem a dificuldade. O para mim está relacionado a difícil. Então aí é por interpretação de texto. Tá compreendendo, David? Bom, a partir do momento... Por que eu evitei de dar essa explicação, David? Podia, tá? Por que eu evitei de dar essa explicação? Porque a partir da percepção que a dificuldade está em sair da cama, o que eu ia ter que falar para vocês? Lembra que não existe termo com função sintática binária? Portanto, se eu sei quem está com dificuldade, logo eu não posso afirmar que sou eu que estou saindo. Eu posso supor, mas afirmar e garantir eu não posso. Tudo bem? Então, Rubão, é que, tipo, quando você falou pra Isa, tipo, ver pelo texto, eu pensei nisso, tipo, sintaticamente não deve ser, mas pra mim, semanticamente, seria... Semanticamente ele pode ser, David. Ele pode ser. Quer ver, David? Se eu te der essa frase, David. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa. Me agrada muito a dar aula desse jeito. Putz, posso antes de falar uma coisa, porque aí dá um tempo para vocês respirarem também, falar uma coisa que ontem eu fiz um atendimento com a Larissa e com a Aline, e aí eu revelei uma preocupação que eu tinha, e algo que eu achei preocupante, elas na verdade acharam bom. Posso falar, né, Aline? Posso falar, o Larissa? Não é nada demais. É aquilo que a gente fez na sexta-feira. Posso falar? Pode. Tá. Sexta-feira deu plantão, né, das 4 às 6, e depois deu um plantão das 6 às 8, né? Que era o combinado. E, na verdade, não é nem até as 8, vai das 6 até a hora que a gente terminar. E aí, gente, depois das 8 horas, a gente amarrou num papo, né? E a gente ficou até quase 10 horas da noite, falando sobre tudo, né? E eu revelei várias vezes a minha preocupação com quem estava presente. A Natália estava, o Henrique, havia 10 pessoas, né? Eu revelei, assim, explicitamente a minha preocupação por causa de cansaço, né? E por causa do tempo, né? Porque a gente ficou conectado
4 horas consecutivas, e no dia seguinte tinha aula e tal. E ontem, eu só estou dando contexto para explicar o que vai ser feito terça-feira, tá? E ontem eu estava atendendo a Larissa e a Aline, né, as duas juntas, e aí a gente entrou nesse papo, e eu falei que eu fiquei preocupado, tal, e eu não lembro qual das duas, me falou uma frase que me chamou muita atenção. Elas falam que, ao contrário da minha percepção, e, gente, se não for isso, eu estou parafraseando, tá? Ao contrário da minha percepção que estava incomodando e que eu queria parar, aquilo para elas, e elas disseram por elas, né? Ninguém é representante de ninguém aqui, tá? Elas disseram por elas que, ao contrário do que eu estava achando, que estava atrapalhando, que estava demorando, foi bom. Elas falaram assim, pô, foi um momento em que a gente conseguiu, o David está aí concordando também, foi um momento que a gente conseguiu sair nesse momento de pandemia, um pouco de estudo, falar de coisas diferentes e tal. E nem me passou pela cabeça isso, sinceramente falando, nem me passou pela cabeça que esse tipo de coisa podia ser uma válvula de escape para vocês, tá? Pode ter sido uma falta de percepção minha, tá? Tem um monte de coisa no chat, tá, gente? Desculpa, mas aí eu não consigo abrir. Quem quiser, depois se quiser ler, tá? Então, turma, eu pensei muito nisso que elas falaram ontem, que foi uma coisa boa, porque foi uma válvula de escape, e que vocês vejam, nós ficamos 4 horas, né? 4 horas. Eu dei uma aula de redação para eles, a minha aula de redação, mas isso é outra coisa, isso foi no plantão. E aí depois a gente entrou nesse bate-papo, eu vou falar sinceramente, eu nem sei sobre o que a gente falou, porque foi legal, porque não foi uma coisa assim planejada, né? Enfim, isso me fez pensar muito, tal, que é uma válvula de escape. Então, gente, segunda-feira, o curso, segunda, terça e quarta, não tem atividade. Para acerto de calendário, isso é sabido por todos, tá? Segunda-feira é feriado, dia 7 de setembro, né? Embora me pareça, não sei se isso é verdade, me falaram, segunda-feira não é feriado em São Paulo? É dia normal, porque foi antecipado essa parada toda? Sim. Tá, então, enfim. Mas me parece, como nem todo mundo mora em São Paulo, inclusive, eu vou deixar segunda-feira para vocês ficarem em casa, com família, tal. Quem puder, é bacana. Terça-feira é dia 8, né? Terça-feira, dia 8, tá bom? Às 4 horas da tarde, tá? Eu vou jogar um link no grupo, tá bom? E vou combinar com os professores, aqueles que quiserem, tá? Mas eu vou estar lá, para entrar ali e a gente fazer essa bateção de papos, porque se é uma coisa que está sendo legal, pelo menos para um grupo de alunos, maravilha. Quem não achar legal, gente, quem tiver bem, puta, cada um. Tanto é verdade que eu não julguei que estava sendo uma coisa importante para vocês, tá? Eu vou ver o chat, o David da mãe fica dando risada, ele atrai minha atenção. Ah, tá. Tá, eu já respondo já, tá, Bia? Ô, gente, me passem as dúvidas, tá, do chat. Tá? O resto era só bagunça. Então, terça-feira, repetindo, dia 8, a partir das 4, tá? Nós vamos fazer como o pessoal que fica depois da aula, né? Convencionou chamar de resenha, né? Hoje não pode resenha, né? Hoje não pode porque tem plantão do Márcio e logo depois tem plantão do Lucas. Então é um dia muito pesado. Hoje não tem resenha, tá bom? Para não atrapalhar a vida de vocês também, tá? Então, gente, fiquem aí à vontade, tá? Terça-feira, a partir das 4, não é nada, não vai ter conteúdo, não vai ter nada, a gente vai bater papo. Sobre o quê? Não sei, porque eu não lembro sobre o que a gente conversou na sexta. Então, sobre o que rolar ali, tá? Sobre o que vocês puxarem, não sei, não combinei nada com nenhum professor ainda, tá? Beleza? Tudo bem? Desculpa a grande digressão, mas é uma coisa muito importante para eu deixar passar batido. Tá? Alguém não entendeu alguma coisa? Não ficou claro qual que é a finalidade disso? Quer colocar algo? Não? Então, vamos voltar para a aula? Ó, deixa eu só pegar a pergunta da Bia aqui, gente. Já que o eu é o sujeito da frase, ele mandou o livro para eu ler, ele mandou para... Não! Peraí, Bia. Peraí.
Eu já reviso já, tá? Já reviso já, que é outra revisão, tá? Bom, gente, veja uma coisa, com calma, tá? Com calma. Veja uma coisa. Na frase, eu vi ele, a gente aprendeu que está errado. Agora a gente, vê se você está nesse estágio. O que a gente sabe até agora? Até agora. A gente sabe que essa frase está errada, tá? A gente sabe que o eu é o sujeito. A gente sabe que o ele, eu vou colocar assim, que é verdadeiro, sofre a ação. Só que a gente já aprendeu que o pronome ele, quando não preposicionado, eu vou abreviar, tá? Para caber. Quando não preposicionado, tudo bem? Tem de ser sujeito. Então, se alguém te perguntar por que eu vi ele tá errado, eu queria ouvir, tá? Deixa eu só fechar meu ato, gente, que ele tá aberto. Deixa eu falar uma coisa. Abri o WhatsApp, Ricardinho acabou de confirmar, tá? Sexta-feira, plantão do Ricardinho, o horário eu não sei, tá bom? Mas ele acabou de me confirmar, abri meu WhatsApp, a mensagem, tem 1 milhão de mensagens, essa tá em cima, tá? Então tá confirmado, vou fechando meu WhatsApp, tá confirmado o plantão do Ricardinho na sexta. Eu vou pedir para passarem isso por escrito, tá bom? Puta, gente, agora desculpa, eu me perdi. Agora me desconcentrei total. Lembrei. Estava perguntando por que não podia ficar sem colocar isso. o ele. Só. Então, se eu perguntar nesse ponto por que eu vi ele tá errado, toda vez que o vestibular te perguntar assim, por que isso aqui tá errado, o vestibular quer uma resposta sintática. O que você tem que responder para o vestibular? Você tem que fazer essa frase. O ele, sem preposição, não pode ser empregado como pronome oblíquo. Essa é a tua frase. Então, gente, para e pensa, tá? Todos vocês, e vê se eu estou mentindo, todos vocês aprenderam na escola que eu vi ele estava errado. Todos vocês aprenderam por que o correto é eu ouvir. Agora, por favor, faça essa autoanálise. Vê se quando te perguntaram por que eu vi ele estava errado, vê se vinha alguma coisa à sua cabeça. Se não vinha nada, significa que você sabia que estava errado, mas não sabia o porquê. Legal. Saber que não está errado, gente, é um passo. O porquê é que vai te colocar na faculdade, vocês sabem disso. Por quê? Porque saber que está errado, todo concorrente sabe. Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Então eu não posso deixar você com o mesmo nível que o concorrente. E não posso deixar nunca o concorrente saber mais do que você. Agora, a partir do momento em que a gente está tendo a aula de hoje, o que você tem que estar habilitado? Faça essa autoanálise. Você tem que estar habilitado a responder que na frase ele está errado porque ele, sem preposição, não pode ser empregado como oblíquo. Essa frase, meu Deus do céu, não pode ser empregado como oblíquo. Essa frase, gente, é porque não adianta o aluno ter dúvida aqui e eu for para frente, porque vai dar problema. Essa frase, alguém tem dúvida? Alguém não entendeu? Ô, Rubão, Fala. e o negócio de pessoas gramaticais, não tem problema aí? É isso que eu me pergunto. David, você está confundindo uma coisa, David. Né, de novo, né? Sabe por quê, David? O pronome, e você está repetindo uma pergunta e aí me preocupa, porque a resposta já foi dada. Você não pode, David, misturar pessoas gramaticais quando o referente for o mesmo. Ô, David, eu vou explicar isso aqui, porque senão eu vou ter que fazer outra digressão. Ô, gente, vocês vejam que a gente não está conseguindo caminhar, hein? Vê quanta lacuninha ficou de análise sintática, mas tudo bem. David, a hora que eu terminar isso, me lembra porque eu vou me esquecer. Me fala de mistura de pessoas gramaticais. E, Bia, a tua pergunta está aqui para mim, eu já vejo já, tá? Tudo bem? Ô, gente, quando eu escrevo essa frase, porque ele sem preposição não pode ser empregado, fica um implícito. Que implícito que fica? Fica implícito que
Vou ganhar tempo. Quando ele, empregado, aqui se empregado é junto, né? Desculpa, senão não vai... Ah, não, tá certo. Quando sem preposição não pode ser empregado. Quando ele com... Peraí. Preposição. Ele com preposição, ele pode ser empregado como oblíquo. Por isso que a frase eu vi ele, isso a gente já aprendeu. Pode ser corrigida para eu vi a ele. Eu não quero, turma, que nesse ponto você só saiba o que está certo. Eu já tinha falado para vocês que vocês sabiam que isso aqui estava errado, mas eu não tinha explicado por quê. Estou explicando agora. Eu avisei para vocês que vocês não sabiam que isso aqui estava certo. Mas eu expliquei isso aqui como correto, como objeto direto o quê? Preposicionado. Só que eu não usei o nome oblíquo tônico. Deixa eu colocar. Por quê? Porque não era a hora. Agora a gente está vendo o troço completo. Lembra que eu falei? Não adianta eu socar a matéria tudo de uma vez, que vocês não vão aprender. Tem que ser aos pouquinhos. Até aí, tudo bem? Então, veja, essa frase, eu vi ele, deixa eu fazer assim, gente. Ó, para organizar aqui, ó. Essa frase, eu vi ele, popular, certo? Popular, certo? Essa frase aqui, culta, certo? E essa aqui, também culta. Então, eu vou repetir uma coisa que eu falei. Na escola, tradicionalmente, vocês aprendem que essa frase está errada. Eu vou falar o que eu já tinha falado, tá? Essa frase, vocês aprendem que está errada e vocês aprendem que a correção é assim. Isso lá no primeiro semestre eu falei. Eu falei, vocês normalmente não aprendem por que essa está errada e nem aprendem por que a correção é assim. Eu já tinha te explicado que tem que ser eu ouvir, porque a função sintática de objeto direto é pelo pronome o. Certo ou não, gente? Por isso, nessa altura do curso, vocês já são capazes de dizer, inclusive, por que a frase eu lhe vi está errada. Então, o que eu estou acrescentando àquilo que eu já tinha falado? Que o objeto direto, quando o pronome átono... Agora, gente, olha lá. Quando o pronome átono deve ser os... Devem ser, né? Desculpa. Devem ser os pronomes o, os, a ou as. Então, vejam que a matéria já foi parcialmente dada. Agora, gente, como é que eu vou dar uma aula sabendo que raro é o aluno que sabe que eu vi a ele está correto? Como é que eu vou dar essa aula? Tudo de uma vez. Então, qual foi a minha preocupação lá atrás? Vocês, por favor, se manifestem caso vocês não estejam acompanhando, tá? Qual foi a minha preocupação lá atrás? Te mostrar que essa frase aqui estava correta. Eu só não tinha dado toda a explicação por uma razão estratégica. Vocês nem sabiam na época que pronome pode ser oblíquo tônico e átono. Bom, gente, tem uma pergunta no chat da Bia. Tá. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Eu já vou para o chat já. Deixa eu só fazer uma coisa antes. Ó, a pergunta da Bia. Bia, ele mandou o livro para eu ler. Bia, tem um erro na sua conclusão. Você falou assim, ó, Rubão, já que eu é sujeito da frase, o que está errado, Bia? O eu é sujeito do verbo ler. O ele, por isso que eu coloquei esse ele é sujeito, Bia, é sujeito do verbo mandar. Gente, eu vou fazer a análise, hein? Pelo amor de Deus. Ele é sujeito do verbo... Ah, já está escrito, caramba. Ele é sujeito do verbo mandar. O livro é... Ó, só uma coisa, peraí. Isso aqui que a gente está fazendo agora é nível Unifesp, ou nível FUVEST segunda fase.
O livro é objeto... Eu vou dissecar toda a explicação, tá? É objeto direto do verbo mandar. Para eu ler, é uma oração subordinada, adverbial, final. O livro foi mandado com essa finalidade, Bia. Com a finalidade de ser lido. E o eu, sujeito do verbo ler. Essa análise sintática completa dessa frase. Espera aí que tem mais coisas no chat, eu já vejo. Vamos com calma, gente. Espera aí, eu já vejo já, Bia. Tá? Já vejo já. Tua pergunta. Vamos primeiro nessa daqui. Tá? Tudo bem isso aqui, gente? Tudo bem? Moçada, ó, eu preciso falar uma coisa. Oi. Ó, só falar uma coisa. Cara, vocês precisam valorizar o conhecimento de vocês. Tentem ver o nível de análise sintática, o nível de profundidade de análise sintática que a gente está fazendo. E se você estiver acompanhando, se você não estiver acompanhando, me pergunta. Se você estiver acompanhando, porra, se valoriza. Olha como você começa, você tem que começar a ganhar autoestima. Você tem que começar a ganhar autoconfiança. Eu não conheço forma melhor de ter autoconfiança do que conhecimento científico. Não de sentimento. Eu respeito, gente, religião, eu respeito terapia, eu respeito tudo. Cada um que cuida da sua própria vida. Mas pro foco de vocês que é vestibular, é o conhecimento, caramba. E é o conhecimento que o vestibular. Então você tem que falar assim, caralho, eu tô acompanhando essa porra. Pô, se valoriza, pelo amor de Deus. Se valoriza, pô. Pensa quanto que você sabia quando você começou o curso e quanto você sabe hoje. Eu falei para vocês, a curva ascendente vai se dar depois do segundo semestre. É agora que a gente vai explodir, para chegar no vestibular no pico. E por isso que a gente tem que estender o calendário. Porque o vestibular foi estendido. Quem não entende das coisas, fica falando umas bobagens, gente. As coisas não são feitas na base do improviso. A gente tem uma meta de que vocês atinjam o pico de vocês. A meta era atingir o ponto no dia do Enem, no começo de novembro. Agora a meta é atingir o ponto lá em janeiro na FUVEST. Ou seja, foi postergado 2 meses. Porque a hora que você atingir um ponto, meu amigo, você só tem um caminho, para baixo. Então o ponto tem que ser atingido na boca do vestibular. Então tem estratégia, tem conhecimento por trás, não é achismo. Então para e pensa, fala, caralho, estou evoluindo. Senão vocês vão ficar... E sabe por que eu estou falando isso, gente? Porque o papo que eu tive com o David, o papo que eu tive com um monte de gente, é a insegurança que bate. É a insegurança. Sabe por que vocês estão ansiosos? E é normal? E eu vou repetir, porque vocês não têm dúvida que vocês não têm certeza que vocês vão entrar. Se tivesse certeza, sabe o que a gente estaria fazendo? Levando na festa. Por que aluno de terceiro do ensino médio não estuda? Raramente estuda. É raro. Porque ele sabe que a escola não vai reprovar, porra. A escola não reprova. No terceiro, o cara já pagou a viagem para Porto. Imagina. Como é que vai fazer? Vai devolver o dinheiro do cara? Então, turma, pô, valoriza o que vocês estão aprendendo. Tá? Eu vou ler a pergunta da Bia. Peraí, antes de abrir chat. Antes de abrir a pergunta. Essa partezinha aqui, peraí. Todo mundo entendeu? Ou alguém tem dúvida? Dessa parte. Tá, deixa eu ler a pergunta. Só temos um ADP, então, quando é um pronome oblíquo que não desempenha... É isso aí, Bia. Quase isso, Bia. Quase isso. O caso 4 vai ser difícil pra cacete, gente. Ele vai... Tem aluno que fala, caralho, vai ser difícil? Sabe por que eu falo vai, gente? Porque até agora eu estou revisando. Pode ver, até agora eu estou revisando e acrescentando poucas coisas. O que eu acrescentei para vocês? O nome do mi e do ti, que é oblíquo tônico, e te expliquei. Para e pensa. A gente está aí há 2 dias, entrando no 3º dia de aula, mas se vocês peneirarem a informação, as informações que eu acrescentei agora, são poucas, gente. Tenham consciência disso, são poucas perguntas, são poucas informações. Tá? Bia, tem um caso, e aí não vou antecipar porque senão é demais. Tem um caso que vai fugir disso.
tá? Mas está na aula. Tá na aula. Lembra que eu falei, gente? O que eu quero primeiro? Regra geral. A partir do momento que eu sei a regra geral, o que eu consigo explicar para vocês? O porquê que existe exceção. Porque eu não vou falar que é exceção sem falar o porquê. Vocês sabem que eu não dou aula assim. Então, por isso que está no 4, não está no caso 3, Bia. Porque nós estamos amadurecendo a ideia agora no caso 1 e no caso 2. Porque eu preciso esperar vocês amadurecerem a ideia. A partir do momento que vocês introjetarem, tudo bem o que eu falei, gente? A partir do momento que vocês introjetarem, eu consigo fazer uma discussão com vocês mais aprofundada. Tudo bem? Vamos lá. Peraí, eu vou fechar a janelinha do chat agora. Vamos, tinha a mão levantada, apareceu. Ô, Rubão. Bora lá. Perguntas? Rubão. Mandem. Oi. Eu fiquei com uma dúvida em relação à frase que ficou atrás desse novo texto que você fez, que é difícil para mim levantar da cama, eu acho. Eu acho que era isso. Tá aqui, ó. Essa aqui, Henrique, ó. É difícil para mim sair da cama. Eu fiquei com uma dúvida, tipo, quem é o sujeito dessa frase? De qual frase? Ó, gente, peraí. É difícil para mim sair da cama. Tá, deixa eu fazer uma coisa, porque toda vez que vem uma pergunta, eu tenho uma conduta, tá? Quando a pergunta se repete, eu fico um pouco preocupado, porque eu percebo que é um erro generalizado. E tá me preocupando uma coisa, viu, Henrique? Não existe sujeito de frase. Toda vez que você me perguntar sujeito, é sujeito de verbo. Não existe sujeito de frase. Por isso que aqui, tá vendo, Henrique? Eu escrevi, ó, eu é sujeito do verbo. E, gente, essas coisas são importantes quando vocês forem responder prova escrita. Quer ver uma coisa? Ó, vejam. Vocês já devem ter ouvido uma frase assim, ó. Me não conjuga verbo. Vocês já ouviram essa frase? Me não conjuga verbo? Ela é verdadeira ou falsa? Ela é verdadeira. Agora eu pergunto, por que me não conjuga verbo? Fica vendo onde nós vamos terminar. Por que me não conjuga verbo? Alguém consegue me responder? Não? Porque ele não pode ser sujeito, já que é Isso. Ou seja, quem fala essa frase para vocês que me não conjuga verbo, no fundo, está escondendo a palavra sujeito, caralho. Por que ele esconde a palavra sujeito? Porque o cara tem medo de dar análise sintática. Não sabe da análise sintática? Sei lá que porra. Aí fica dando essas bostas de aula. Desculpa, gente. Desculpa, mas aí eu fico putaço pelo que vocês sofrem. Sabe por quê? Porque eu vejo meu filho sofrer também. E o meu filho eu consigo interceder um pouco. Eu consigo interceder. Porque o aluno fala, mim não conjuga verbo. E daí, o que você faz com essa informação? Porra nenhuma. Aí o cara fala, mim não conjuga verbo. Verdade. Aí o que o filho da mãe fala? Por isso que antes de verbo é sempre eu. Você vai na vibe do cara. Você vai na vibe. E tá dando merda. Vocês estão vendo que tá dando merda. E eu quero deixar claro, a merda não está sendo causada por mim. Eu tô mais uma vez, e por isso que a aula está ficando longa, eu tô mais uma vez destruindo a felicidade de alguns alunos. Eu estou destruindo a infância de alguns alunos. Porque o cara falou, o aluno achava que pelo menos isso ele sabia, caralho. Aí você vai lá, vocês entenderam por que eu dei aula de variantes antes disso? E lembra porque eu falei de preconceito? E lembra que eu falei qual que é a primeira conduta do preconceituoso? É culpar o outro. É culpar quem mostra que ele é preconceituoso. Eu falei para vocês. Eu falei, o cara que é machista, qual que é a primeira conduta dele? Negar o machismo. Qual que é a segunda conduta? Ficar puto com quem falou que ele é machista. Vocês viram o que aconteceu ontem, fazendo parênteses? Vocês viram o que aconteceu ontem com essa rede de fake news, filho da puta que tem nesse país? Vocês viram a foto da praia do Rio de Janeiro? Vocês viram a foto da praia? Vejam na internet. Sabe o que essa rede desgraçada fez? Ficou espalhando que a foto era falsa. Já que eles não conseguem contestar, eles ficam arrumando desculpa. Não assume. É um povo que não assume o que fala. É esta que é a merda, gente. Então sempre tem uma pessoa que é responsável, nunca a própria pessoa. Então, sabe o que eu falo? De repente, a tua vida inteira, você ficou falando assim, ó, é difícil para eu sair da cama.
E essa frase está errada. E está errada no mesmo nível de erro daquela pessoa que fala, ela mandou um livro para mim ler. E eu tenho certeza de que tem gente que riu de pessoas disso. Você quer ver eu ficar puto? Quer ver eu ficar puto? Várias coisas me deixam puto. Mas quer ver eu ficar puto? São duas coisas. Preconceito e falar coisa que eu disse que eu não falei. Isso me tira do sério. Isso me tira do sério. A pessoa entende errado e fala aquilo que eu falei. Isso me tira do sério de um jeito que vocês não têm noção. E preconceito de qualquer tipo. Então, gente, esse que é o problema. A aula acaba ficando longa por quê? Porque nós temos que toda hora... E veja, por favor, não é bronca não, cara. É indignação de ver um aluno preparado, estudioso como o Henrique, como todos são, de estar me fazendo uma pergunta que devia ter sido corrigida lá na escola, cara. E não é corrigida porque senão tem que dar aula. E hoje a escola, em vez de ter aluno, tem cliente, acha que tem coisa particular, não tem, o tratamento é coletivo, porra. Então, Henrique, não existe, gente, põe isso na cabeça, não existe sujeito de frase. Essa frase só tem cabimento, Henrique, num contexto, se o período for simples. Só tem cabimento num contexto. Agora, Henrique, como tem cabimento num contexto e não tem no outro, e eu tenho medo que vocês não lembrem disso, eu tomo uma atitude profilática, preventiva. Nunca falem sujeito de frase. Falem sempre o sujeito de verbo, porque aí vocês nunca vão errar. Então, Henrique, respondendo a tua pergunta, gente, olha o tamanho da volta que eu tenho que dar para responder a pergunta dele, que é uma pergunta direcionada. Henrique, o sair da cama é o que eu falei, o sujeito é indeterminado. E o sujeito do é essa oração inteira aqui, Henrique, ó. É difícil para mim isto que é difícil para mim. O sair da cama que é difícil para mim. E, gente, a pergunta dele não é uma mera pergunta de análise sintática. Eu espero que nessa altura do ano, o que todos tenham percebido? Que a análise sintática é a ferramenta para interpretar texto. Tanto é verdade que eu fico meio que enchendo o saco, mas encho o saco escondendo algo, porque é o seguinte, vocês sabem disso, aluno fica querendo ver. Vocês sabem que desde o começo do ano, não é sem querer que eu fico falando isso. Por que o aluno quer ver? Por que vocês aprenderam a fazer essa pergunta para professor? Ah, professor, eu não estou vendo. Toda vez que o aluno me fala, ah, professor, eu não estou vendo, o que eu respondo? Foda-se, eu não sou oculista. Vai reclamar para oculista. Falo brincando, tem gente que fica magoadinho, sinto muito. Se não percebe a ironia. Sinto muito, paciência. Paciência. Agora, você quer ver? É difícil. Aí, nego, mas difícil eu não quero. Bom, meu filho. Lembrei, foi uma das conversas que a gente teve na sexta, né? É autocomiseração, né? Um dos assuntos foi a autocomiseração. Aí não rola, negada. Não rola. Quer medicina? Quer USP? Quer escolher vaga? Porque tem uma coisa, né, gente? Existe uma diferença entre escolher vaga e pegar a vaga que aparece. É bem diferente. Eu dou aula para quem quer escolher vaga. Eu não dou aula para pegar o que aparece. Tá? Eu já falei isso. Porque eu sei que boa parte dos alunos que está aqui não consegue pagar a faculdade particular. Se eu der uma aula de nível de faculdade particular, e não estou criticando a faculdade, hein? Não seja idiota. Tá? Não mude minhas palavras. Eu sei que tem um monte de gente que não tem aula para pagar, não tem grana para pagar particular. E se eu der aula para particular, eu estou sendo injusto com essas pessoas. Eu estou sendo, antes de mais nada, desonesto. E quando eu dou aula para pública, quem quer particular vai junto. E não estou falando que particular seja ruim. Antes de mais nada. Ficou claro, Henrique? Só uma coisa, hein? Ontem eu estava batendo papo com o Matheus. Matheus está por aí, Matheus? Matheus está aí, gente? Não. Não entrou? O Matheus estava com uns problemas de internet. Enfim. A minha reação é de indignação, tá? E não é indignação com o aluno, com a pessoa. É indignação com a forma, com a postura, com o comportamento. Isso não torna nem a pessoa boa nem ruim. Tá? O que mais de dúvida, gente? Rubão, se for Não se anima. Não, eu vou perguntar nada, que o Rubão tá bravo.
Não, eu estou indignado. E não é com você, viu, Henrique? Não é indignado com a tua pergunta, tá? Eu estou indignado, cara, de você que já entrou na USP ter passado por tanto lugar estudando e ninguém ter corrigido essa porra dessa frase. Aí vocês escrevem isso numa... É por isso que na prova escrita, gente, vocês escrevem qualquer coisa. Qual foi a técnica de muito colégio? Qual foi a técnica? Escreve, não deixa em branco que um pouco de nota você tem. Um monte de aluno daqui deve ter ouvido isso. Isso é estelionato, meu filho. Isso é estelionato. Antes de mais nada, isso é estelionato. Que escreve um pouco de coisa, qualquer coisa? Escreve o que precisa ser escrito. Vocês percebem, gente, que o jeitinho do brasileiro... Ah, foi outro assunto, né? Vou puxando. O jeitinho do brasileiro está enraizado na nossa sociedade de um jeito do caralho. A gente está sempre querendo levar vantagem. Essa é a sociedade em que a gente vive. Sempre querendo as coisas do nosso jeito. É um egoísmo da sociedade brasileira desgraçada. Desculpa, isso é para terça-feira. Me cedi. Peço desculpas, volto. Fala, David. Você falou para eu te lembrar das misturas das coisas gramaticais. Ô, David, gente, tá ficando tudo em cima aqui, tá? Paciência, vou escrevendo aqui, ó. Ó, David, você tem que entender uma coisa, David. Ó, se eu falo assim, ó, eu vou fazer uma frase, depois eu explico a ideia, tá? Eu te entrego o seu livro amanhã, tá? Eu vou admitir uma coisa, tá, David? Eu vou admitir uma coisa. Eu igual Rubão. Eu igual Rubão. Tá? O T igual David. David. Tudo bem? Quantas referências a Rubão tem nessa frase? Uma. Eu. Quantas referências tem ao David? Duas. T e seu. Seu é livro de quem? Do David. Até aí tudo bem, David? Então, quantas referências tem para o David? Duas. O T é de qual pessoa? Segunda. O seu é de qual pessoa? Terceira. Aqui está tendo mistura de pessoa gramatical, David. É mistura de pessoa gramatical para o mesmo referente. Você está entendendo, David? Ficou claro agora? A pergunta, gente, é boa pra cacete do David. Não sei se todo mundo tá tendo a dimensão da importância da pergunta dele. Cara, agora que eu me dei conta, né? Não falei nada de novo hoje, né? Absolutamente nada. Quer dizer, falei um monte de coisa nova, eu acho, né? E repeti um monte de coisa importante. Acho que eu falei um monte de coisa nova e repeti um monte de coisa importante. A pergunta do David é muito importante. A mistura de pessoas gramaticais, tá? É pro mesmo referente, David. Gente, olha aqui, ó. Consigo. Vê se é claro. É de terceira pessoa, certo, David? Certo? Eu falei consigo. Essa frase, David, eu falei consigo, sei lá. Não, eu vi a tua mensagem. E por isso falei consigo. Você consegue ver, David, que eu tenho duas referências à pessoa com quem eu estou conversando? Aqui e aqui. Tua é pronome de qual pessoa, David? Segunda. Consigo é pronome de qual pessoa? Terceira. Então tem pessoas gramaticais diferentes para o mesmo referente. Por isso que está errado. Ufa! Dúvida? Bom, você não lembra, né, a frase de ontem, né? É aquela frase que eu tava com dúvida até. David, nada, eu vou criando essas frases na hora. Vocês têm que anotar, David, senão eu não sei. Agora que eu vi, anotei. É aquela nada houve entre eu e você. Peraí. Então vamos lá. Nada houve entre eu e você. Quantos referentes tem nessa frase, David? 3. Tem 3. O nada é um. O nada é um. É um referente. É do que eu estou falando. O eu é outro. E você é outro. Então eu vou colocar assim, David. Peraí. Referente 1. Referente 1. Só para você entender. Referente 2. Referente 3. Certo, David?
Existem duas palavras de pessoas gramaticais para o referente 3? Não. Agora, quer ver uma coisa, David? Nada houve entre eu e você. Por isso, tu estás mentindo. Quem que é o referente do tu? É você. Então, para o referente 3, vê se ficou claro, David. Para o referente 3, tem o você e tem o tu. De qual pessoa é o você? Tá ficando claro, David, melhor agora? Terceira pessoa. De qual pessoa é o referente? Perdão, é o tu. Segunda pessoa. Vocês entenderam, gente? A pergunta dele para o Enem é boa para cacete. Para alunos que estão assim, caraca, Enem vai me botar na faculdade. Enem vai me botar na federal. Essa pergunta é boa para cacete. Vai, turma. Tem pergunta boa pra caramba, eu não estou me incomodando. Um dia eu termino a aula, fica tranquilo. O meu compromisso é terminar a aula antes do vestibular. Não é dar aula por tempo. Falar nisso, deixa eu fazer um parênteses, porque aí a gente respira. Eu mandei uma mensagem ontem, gente, para o Pimenta, porque um aluno me avisou que o Pimenta já terminou a apostila 4. Vocês confirmam isso? Eu acho que é de exercícios, né? Não sei. Eu não sei, ele mexeu na ordem? Falou várias vezes já, Rubens. Ele tirou uma aula e mexeu em algumas ordens das aulas para melhorar, mas ele não terminou a apostila 4. E ele ainda vai acrescentar algumas aulas a mais que ele está planejando. E aí ele tirou uma aula que é de um assunto que mais cai em química do que em física, e ele vai acrescentar uma aula aí, mas ele não terminou a apostila. Ufa! Porque eu fiquei preocupado. Pelo calendário, a apostila 5 é só a partir de 25 de setembro. Fiquei assustado. Tá bom, tá. Então ele tá avisando para vocês. Sim, ele tem avisado e tem mandado o material, porque ele está colocando exercícios novos. Ele sempre me manda e eu ponho no grupo dos alunos. Maravilha, beleza, Isa. Se tá dando certo, maravilha, beleza. É porque eu fiquei assustado pra cacete. Gente, eu preciso não. Eu vou voltar pro slide se não tiver mais nada. Se tiver, agora é a hora. Tem coisa no chat? Assustado? Professor. Nada, o David. Eu acho que eu estou no começo da apostila 4, né? Eu acho que essas aulas aí são as primeiras da apostila 4, né? Um dia eu termino, gente. Fica tranquilo, tá? E vocês achavam que física que era difícil, né? Fala, quem que chamou? Eu não reconheci a voz. Eu quem? Eu não... Oi? A Ana. Oi, Aninha. Fala. Professor, nada houve entre eu e você. Esse é popular, certo? Isso, pelo amor de Deus. Se eu trocar de lugar você por eu, se eu fizer nada houve entre você e eu, também é popular? Puta, também. Pergunta boa e é importante para eu dizer o seguinte, né, Ana? O pronome está errado ali não pela posição. O pronome está errado ali pelo fato de ele estar empregado como sujeito. Pergunta boa, outra vez. Só pergunta boa. Caralho, vocês podiam ser assim toda aula, né? Com esse monte de pergunta, né? Puta merda, mano. Você não ia acabar nem a apostila 1 nessas condições. Não, Isa. Puta, querida. Verdade. Não, mas, porra, na boa. A gente vai marcando aula extra, foda-se. O importante é que vocês aprendam. Aninha, isso aqui é o culto, tá? Isso aqui é o culto, tá? Se você fizer... vamos lá, então. Vamos lá. O Matheus fez uma pergunta ontem bem interessante. Quando eu montei essa frase... essa aqui também é culta, tá? Quando eu montei essa frase aqui, nada houve, como é fogo quando a gente está montando aula assim com PowerPoint. Eu nem me dei conta de que essa frase aqui, ela é muito formal. Além de culta, ela é formal. Nada houve. Por quê? Na verdade, a frase que a gente fala... Essa aqui tá errada, tá? É popular. Tá? A frase que a gente fala não é assim, nada houve entre eu e você. A gente fala assim, né? Não houve nada entre eu e você. No fundo, é essa frase que a gente fala.
Essa é popular. Olha que coisa, gente. Peraí, deixa eu só achar aqui o espacinho. Deixa eu mexer na largueza do bagulho. Essa aqui é popular formal. Essa aqui é popular informal. Ó que maravilha de questão que dá. Fala, Isa, você fez cara de dúvida? Não. Ó que Rubão, maravilha. por que a mudança na posição causa isso? Desculpa te interromper. Não é a posição, Ana. Não é a posição. O que tá... Não, trocando você e eu, e você, e, tipo, invertendo. Peraí. Ah, não é isso, Ana. Não é isso. Tá. Ó, deixa aqui, ó. O que tá causando essa ser informal, Ana, é essa dupla negação, tá vendo? Ao contrário do inglês, gente, que não tem dupla negação, vocês sabem que no inglês não existe, né? Não existe dupla negação. Quem não sabe, tudo bem. Vê aula de inglês que vai aprender. Em português existe. A frase não falei nada, tem nego que é muito jeca, que pensa português como pensa inglês, e fala que não falei nada significa que eu falei alguma coisa. Ah, tomar no cu. Vai estudar. Não falei nada significa que eu não falei nada, porra. O segundo não, o segundo nada, ele é enfático, cacete. É uma frase hiperbólica. Porra. Então, não é isso aqui. É isso, ó. A gente nem fala essa, para ser sincero, né? Vamos lá. Que frase que a gente fala, gente? Vamos lá. A gente fala assim, tomar no cu. Manda um tomar no cu. Não teve nada entre eu e você. A gente nem usa ver, vamos lá, né? Vamos falar sério. A gente fala isso aqui, ó. Não teve nada entre eu e você. Aí vocês já imaginaram isso aqui, ó? Indique a alternativa que dê a... Presta atenção, tá, gente? A variante... Ó como pergunta boa a gente aprende pra caralho. Variante culta formal. Formal. Não é só variante culta. Aí sabe o que eu coloco na letra A? Sabe o que eu coloco? Não houve nada. Já corrigiu ou teve? Não houve nada entre... Calma agora. Você e mim. Não houve nada entre você e mim. Isso é variante culta? É. Agora presta atenção, gente. Deixa aí, eu já volto. Aí eu te dou a frase. Nada houve entre você e mim. É variante culta? É. Qual das duas é culta? Olha como a pergunta da Ana me faz, me possibilita mostrar para vocês claramente a diferença entre formalidade e informalidade. Qual das duas é culta? As duas. Só que esta, em comparação com esta, a de cima em comparação com a de baixo, portanto é comparativo, é informal. E essa é formal. Portanto, a resposta seria a frase 2, não a frase 1. Vocês entenderam? Agora, peraí, gente. Ó, nada houve entre você e mim. Nada houve entre mim e você. Opa! Ixi, agora que eu vi, aqui é houve, né? Desculpa. Vocês entenderam? Eu já estava escrito errado. Vocês conseguiram entender? Eu nem vi, só vi agora. Nada não. Nada houve. Qual das duas é variante culta formal? As duas, Ana. Por quê? Porque, ó, o slide que eu tinha preparado para hoje já está indo aqui, tá, gente? Depois eu só coloco lá, tá? Aí, na próxima aula, caso 3, tá? O que está transformando aqui em ser culto, Ana, é o fato de eu não estar empregando eu e não a posição do pronome. Não, Henrique, estou respondendo a tua pergunta agora, tá, Henrique? Vê se está ficando claro, Henrique. Estou respondendo agora, tá? A frase está correta. Então não é a posição do pronome. Eu tenho mais uma coisa para acrescentar para variar. Porque é assim, né, gente? Eu vou dando aula conforme eu vou indo. Tem pergunta, eu fico aqui no meu. Tem pergunta de vocês? Não teve pergunta, eu fico na minha. Teve pergunta, tem resposta. Alguém tem dúvida até aqui? Agora, você quer ser uma pessoa educada? Agora não estou falando mais de correção. Eu estou falando de etiqueta. De etiqueta. De educação. Você vê que coisa?
ninguém dessa sala se considera mal educado, nem deve se considerar. Só que às vezes você está sendo mal educado e nem está sabendo. Então eu vou te ensinar a ser bem educado. Porque às vezes você pode ser mal educado comigo, e eu sei que você está sendo mal educado, e você não sabe, eu fico puto, você não entende por que eu fico puto. Cuidado que a régua da vida não é a nossa régua. A régua da vida é a régua do mundo. Entenderam o que eu falei? Quer ser educado? Então, quando você for citar outra pessoa e a si mesmo, por educação, cite primeiro o outro, depois a você. Nunca cite primeiro a pessoa, você e depois o outro. Vocês estão entendendo, gente? Vocês estão entendendo? Então, se você virar para mim, presta atenção, ó. Rubão, não houve nada entre mim e você. Tua frase está correta, mas foi falta de educação. Tem gente que fala, por quê? Eu vou te responder assim, ó, por que você não pode enfiar o dedo no nariz, pegar a catota e comer? Ah, porque é porco, porque é mal educado. Quem que define regra de educação? Sou eu. Essa é a regra de educação de não enfiar o dedo no nariz, pai e mãe ensina. Essa aqui pai e mãe não ensina, porque geralmente pai e mãe não sabem. E não é problema, hein, gente? E não é problema, com calma, tá? Antes de ficar com... E não é problema. Tá? Eu sou professor de português e tenho obrigação de saber isso. Por isso que eu tenho uma faculdade de filosofia, letras e ciências humanas. Tá? Espera aí. Só um minuto. Tá aparecendo coisa para mim aqui que tem no chat, mas não tá aparecendo nada, gente. Apareceu para mim que tinha pergunta no chat e a última pergunta que apareceu foi do Henrique. Deu algum pau? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ô, Rubão, será que é porque eu levantei a mão? Apareceu uma coisa? Não, apareceu no chat. Porque quando aparece no chat para mim, ô David, pisca uma luzinha laranja aqui para mim. Não sei se para vocês é a mesma coisa. Para mim... No bom, chat, enfim. a última pergunta é mesmo do Henrique, pelo menos. Do Henrique, né? Então foi alguma bugadinha. Fala, David. Deixa eu só fazer uma coisa, David, desculpa. Uhum. Peraí, gente. Porque tá quase em cima da hora. Deixa eu só fazer uma coisa. Ó, peraí. O que eu ia terminar? Ó, o slide que eu preparei. Ó, tá vendo que aqui já vai entrar o caso 3? Tá? Puta, hoje eu caminhei um slide, cara. Um slide. O que eu ia mostrar para vocês? Que essas duas frases... Vou escrever, tá, gente? Peraí. Essas duas frases... Só falta isso aqui da polêmica agora. Só falta nessa altura do campeonato. Essas duas frases são gramaticalmente... Não, desculpa. Não é isso. Bom, primeiro, as duas são variante culta. Segundo, elas são semanticamente iguais. Sim? Deixa eu deixar para cá. Sintaticamente diferentes. Eu puxei para cá porque, se for necessário, eu tenho espaço para explicar. Hoje, eu queria começar a discussão a partir disso para ir para o caso 3. Mas vocês já viram que eu já falei algumas coisas do consigo? Vocês já viram que eu falei do a ele e do a ela? Eu já antecipei discussão de caso, hein, gente? Eu já antecipei, tá? Não foi sem querer, tá? Porque senão a gente atrasa muito. Pronto, dúvidas? Pode falar, Renato. Não, eu só queria que ele voltasse no caso 1 para eu tirar foto, que a galera do grupo queria as duas frases, sabe? O slide... Quem tá, é a Renata que tá falando? É. Tá falando um pouco, Renata. Nos slides? Nesse slide? Aqui? É isso? Isso aí. Peraí. Só uma coisa, viu, gente? Isso aqui fica disponível depois no AVA. Não tá ficando, não? Vocês têm que me avisar. Os slides de pontuação subiram para o AVA? Os slides. Subiram de pontuação, sim. Então, gente, sempre depois que eu termino, fica lá, tá? Mas tudo bem. Mas só para registrar. Essas frases, Renata? Me fala aí qual é. Peraí. Deixa eu fazer uma coisa. Isso aí mesmo. Peraí. Oh, meu Deus do céu. Peraí. Ó. Você está tirando print, Renata? Tá, ó. Eu vou colocar os slides completos, então. Peraí. Aí vocês quiserem. Mas, gente, fica lá, tá bom?
Tirou, Rê? Vai me avisando que aí eu vou mudando, você vai tirando. Ó. Pronto, esse é, peraí, completo, Renata. Aí do caso 2, ó, peraí. Deixa eu ver, é isso, peraí, desculpa, pronto. Pronto? Valeu, Rubão. Ó, imagina, e esse aqui? Me lembra na próxima aula, Renata? Aí eu deixo, vocês tiram print. Tá? Ô, gente, imagina, deixa eu falar uma coisa que agora que eu me lembrei. O sistema de ensino vetor, né? Tem o curso vetor e o sistema, né? O sistema, eu estou com um cargo de supervisão no sistema, eles me pediram para eu gravar um vídeo analisando o vestibular detalhadamente, o vestibular da Unifesp, tá? Então eu estou gravando um vídeo analisando detalhadamente nota, peso de nota, explicando o vestibular. Depois eles me pediram para gravar um outro vídeo que compara a quantidade de vagas, não sou eu que decido, o roteiro vem por eles, tá? De medicina particular, pública, quais que são só acesso pelo Enem. Então, vão surgir no canal do Vetor, lá no YouTube, tá? Por enquanto vai ser o mesmo canal, porque vocês estão usando, então a gente resolveu não mexer com vocês desse ano, para não atrapalhar mais do que a pandemia já atrapalha. Vão subir no canal do Vetor, tá? Vídeos informativos, tá? Sobre faculdade e tal, algumas coisas. E para o Vetor EAD, tá? Vão subir alguns vídeos também de dicas, tá? Que não tem a ver com o curso do Vetor de vocês. Como eu falei para vocês, provavelmente está tudo caminhando para isso. Em outubro, vocês vão ter um outro serviço a mais, sem ser cobrado nada. Vocês vão ter à disposição toda a plataforma do Vetor EAD, tá? E vão subir esses vídeos lá no canal do Vetor, tá? Vocês vão ver que vai ter uma capa diferente, enfim, um monte de coisa, tá bom? Aí acompanhem lá, porque aí vai subir por lá. Beleza? Alguém tem alguma dúvida, gente? Rubão, a correção daquela frase, não dessa aí mesmo que você tá, eu Qual poderia frase? Era o nada houve entre eu e você, sabe? Tá aqui, ó. Sim, eu poderia trocar por nós nesse caso, porque David, vamos lá. sintaticamente diferente, né? Não, vamos lá. Se você colocar nada houve entre mim e você, ó, gente, pergunta boa pra caralho. Outra vez. Quer ver? Olha como uma coisa, David, que vocês não param para pensar. Nada houve entre nós. Opa, entre nós. Quer ver uma coisa? Me responde quem é nós, David. Nós não, né? Me responde quem é nós. Quem que é nós? Do ponto de vista gramatical. Você fala, nós vai depender de quem está falando. Nada a ver. Quem que é nós? Não é sujeito. Não é isso não. Bom, estou perguntando do ponto de vista semântico. Quem é nós? Nós pode ser duas coisas, gente. Nós pode ser eu mais tu, ou nós, pode ser eu mais vós. Vou falar diferente. Nós pode se referir a duas pessoas seres humanos, não é pessoa gramatical. E nós pode ser pelo menos quantas, David? 3. Portanto, você trocar nada houve entre mim e você por nada houve entre nós, não é garantia de semanticamente ser o mesmo sentido. Aí, ó, tá vendo? Outra questão de texto, a partir de gramática. Porque, engraçado, eu pergunto nós, o que o cara fala? Nós, pronome pessoal do caso reto de primeira pessoa do plural. Bonita pergunta. Bonita resposta. Aí eu pergunto, a quem se refere nós? Aí o que o cara faz? Começa a responder com o jeito. Nós é nós. Aí o cara começa a dizer assim, ó, nós é nós. Nós é quem tá ali. Mas quem tá ali? Lembra que eu falei, gente, que tem algumas palavras... Ó, isso aqui vai ser importante. Porque a palavra já apareceu no vestibular do ITA, tá? Lembra que eu falei que tem palavras cujo referente aparecem fora da frase? Quem que é nós?
Pode ser um monte de coisa. Quem que é eu? É o cara que estiver falando. Essas palavras se chamam deíticos. Preciso saber o nome, Rubão, deítico? Eu acho que ainda não. Mas você precisa saber que tem palavra cujo referente é exofórico. Não precisa saber exofórico também. Anafórico e catafórico você precisa saber. Mas você precisa saber sim que tem palavras cujos referentes estão fora da frase. Aí precisa saber. Aí precisa saber. Caiu na FUVEST já, na aula de concordância, eu vou mostrar uma prova escrita. Tá bom, David? Beleza? Ah, uma coisa. Se você me perguntar assim, Rubão, quem que define, afinal de contas, nós? Sabe o que eu vou falar, David? A situação. Por isso que você aprendeu uma variante linguística de situação. Ou seja, o nós... David, quando eu falo assim, gente, quando nós estivermos na FUVEST, e nós estivermos com a bunda na cadeira a fazer prova. Tudo bem essa frase, David? Esse meu nós, no fundo, é igual a vocês, porra. Eu não vou fazer FUVEST. Aí sabe o que o vestibular pergunta? Qual é o efeito de sentido que isso causa no texto? Pensa aí. Pensa aí. Qual que é o efeito de sentido que isso causa no texto? Aí ele pede, justifique gramaticalmente o efeito de sentido. Aí, ó. Aí, cara, não sabe ler, cara. Esse nós é igual a vocês. Olha que coisa, David. Ah, caralho. Eu não sei vocês, mas eu tô feliz pra caralho hoje com a aula. Eu tô feliz pra porra. Sabe por quê? Porque eu acho que eu ensinei coisas que vocês nunca ouviram na vida. Sabe o que eu vou te falar, David? Esse nós, gramaticalmente... Ah, vocês entenderam. É de primeira do plural. Semanticamente... Cachorro tá chorando. Semanticamente, é de terceira do plural. Olha que maravilha, ó. Esse nós é de terceira do plural, porque ele é igual a vocês. E vocês é de terceira. Aí. Vocês conhecem o Pelé? Vocês conhecem o Pelé? Todo mundo conhece o Pelé? Vocês já repararam que quando o Pelé fala dele mesmo, ele fala em terceira pessoa? Ele não fala eu não sei o quê? Ele fala o Pelé foi o maior jogador do mundo. Por que ele faz isso? Tem um porquê, gente. Por que ele se refere a si mesmo na terceira pessoa? Tudo isso está previsto para a gente discutir, fiquem calmos. Mas a partir de um conhecimento de gramática, eu chego a um texto. Senão, não rola, negado. Fala, David. Ô Rubão, e numa frase, por exemplo... Eu queria pedir, desculpa, David. Eu corto toda hora, né? É que tem um delay, tá, David? Tem um delay. Todo mundo sabe o que é um delay? É um atraso. Eu queria que depois vocês agradecessem ao David, porque ele está enriquecendo a aula de vocês, como vocês não teriam uma aula tão rica se não fosse a participação dele. Tá? E tudo questão vestibulável. Tá? Agradeçam a ele, porque a aula de hoje, ele conduziu, não só ele, mas ele predominantemente está conduzindo uma aula com uma profundidade que não estava prevista, se não surgissem as dúvidas. Fala, David, desculpa. Ô Rubão, eu pensei numa frase. Você não sabe nada sobre nós. Esse Peraí. nós... Calma. Tá. Eu tô achando o texto, David. Você... Posso fazer assim, por preguiça? Pode. Só por preguiça mesmo. Fala, David. Então, se esse nós estiver implícito num contexto que, tipo, é eu e tu, já teria mistura de pessoa gramatical, né? Nesse caso. Mais ou menos, David. Mais ou menos. Mas depende de outras coisas, David. Esse você, se tivesse referindo ao mesmo tu, tem pessoa. Se você, o no você, não no nós. Porque tá vendo aqui embaixo, o nós pode ser eu e tu, David, ó. Então depende do que você estiver me falando. Se lá atrás você falou tu, aí você trata esse mesmo tu como você, a mistura tá aqui, não tá aqui, ó. Não tá aqui. Mudou. Tá. Tá É bom? que eu pensei Depende. que, tipo, por estar implícito... Cara. Não, cara. Você falou uma pergunta, o começo da tua pergunta é que foi genial. O resto foi um monte de bosta. Tô brincando, hein, David? O começo da tua pergunta é que é genial. Você falou assim, pô, e se tivesse no contexto?
É isso aí, ó. Se tiver no contexto, quem determina é o contexto. Por isso que eu falo para vocês que vestibular hoje em dia precisa de contexto. O contexto determina. O que isso faz, David? Ele deixa puto aquele aluno que quer um curso de língua portuguesa da certeza. Fala, caralho, não dá para eu decorar essa porra. Não. Por isso que eu sou contra decorar. Por isso que vocês nunca me viram falar lista de nada. A minha postura não é injustificada. A minha postura é olhando para o vestibular, porra. Eu dou aula para o vestibular, não é para outra coisa. Se o vestibular parar de cobrar contexto... Quando eu comecei a dar aula, David, faz tempo, o vestibular era sobre frase, umas frases cu do cacete. Sabe, umas frases nada a ver, que você nunca tinha visto na sua vida. E não era do ITA. FUVEST. Tinha umas frases que vou falar para você, cara. Era de doer a alma. Eu falava, onde que o cara viu isso? Porra, e aí ficava a gente tentando adivinhar. Hoje em dia não, cara, contexto. O cara não pode inventar da mente doentia dele. Por isso que todo vestibular dá a fonte. Se vocês forem fazer vestibular, turma, e o cara não der a fonte de onde ele está tirando do diabo do texto, ou o diabo da pergunta, se prepara, porque vem bucha pela frente. Se prepara. Porque está vindo da mente doentia do examinador. E aí, meu filho, desculpa a grosseria, de cu de criança e de louco, você nunca sabe o que vem. Você nunca sabe o que vem. Desculpa a grosseria. Mas é isso, cara. Beleza, Davids? Ó, tá vendo? Ó, o chat tá piscando para mim sem parar. É exatamente. É isso aí. É isso aí, André. Desculpa falar, não vou falar que você me mandou no privado, tá? Mas é isso aí, André. Tá? Mas a gente vai discutir, tá, gente? O André me mandou uma mensagem privada, tá? Mas é isso aí. Tá? Mais alguma coisa, gente? Não, porque senão nós vamos parar, né? Vocês têm plantão daqui a pouco, eu nem sei que hora começa o plantão. Alguém abriu o microfone para dúvida? Deixa eu fazer uma coisa, pessoal. Eu não quero... Deixa eu fazer uma coisinha. Peraí, onde que tá aquele bagulho?